Olá, boa noite. Você acompanha agora mais uma edição do Acontece Agora, com notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, por 339 votos a 114, o texto base do projeto que prevê autonomia para o Banco Central. A votação ocorreu um dia após ter sido aprovada a urgência do projeto. Para concluir a análise do tema, os parlamentares precisam votar os destaques que visam modificar a redação. O texto já foi aprovado pelo Senado e, entre outros pontos, define que o presidente do Banco Central terá mandato de 4 anos, não coincidente com o do presidente da República. Um dos objetivos com a mudança é blindar o órgão de pressões político-partidárias. A proposta tem o aval da equipe econômica. O preço da cesta básica em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, subiu nos últimos 12 meses, mais de 25%. Vários fatores contribuíram para o aumento, mas o principal foi a pandemia. O levantamento do Diese aponta que o produto que teve o preço que mais subiu de dezembro para janeiro foi o açúcar, que registrou alta de 11,46% em Campo Grande no período. A banana teve aumento de 4,76% e o tomate 3,35%. Embora a variação do mês de janeiro em relação a dezembro tenha sido pequena, de 0,37%, os patamares de preços continuam elevados, na casa dos R$ 570, que foi o valor da cesta básica de janeiro. Já quando comparamos janeiro deste ano com janeiro do ano passado, a cesta básica passou de R$ 458 para R$ 478,62, mais de R$ 120 de aumento, que corresponde a 26,34%. Os produtos que mais subiram no período: batata, quase 84%, óleo de soja, mais de 82%, arroz, 78,25%, tomate, 47%, açúcar, 33,5% e a carne bovina, 32,46%. A economista explica que não só a pandemia contribuiu para esses números. Diminuição da área plantada, a gente já vem observando uma diminuição da oferta do gado de corte. A pandemia só criou mais um complicador, tanto para fazer a produção quanto para escoar essa produção. E com o dólar alto, que continua em elevação, essa tendência dos produtores encaminharem a sua produção para fora e aí o mercado interno ficar desabastecido e com os preços em elevação vai permanecer, infelizmente. Para quem vai fazer compras, procurar os legumes mais baratos para substituir os que estão mais caros. Se a carne está cara, o ovo pode entrar como substituto. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta quarta-feira, com as atenções dos investidores voltadas para as discussões sobre a retomada de medidas de auxílio emergencial e persistentes incertezas fiscais. A moeda norte-americana recuou 0,2% e encerrou o dia cotada a R$ 5,371 na venda. O governo americano anunciou o congelamento de bens nos Estados Unidos de integrantes da junta militar que estão controlando o governo em Mianmar após o golpe de Estado. O democrata pediu aos generais para renunciar ao poder após o golpe de Estado da semana passada. O governo dos Estados Unidos está tomando medidas para evitar que os generais tenham acesso indevido a $1 bilhão em fundos do governo birmanês, mantido nos Estados Unidos. E hoje eu aprovei uma nova ordem executiva que nos permite sancionar imediatamente os líderes militares que dirigiram o golpe, seus interesses comerciais, bem como familiares próximos. Biden também exigiu a libertação imediata da líder Aung San Suu Kyi. Os birmaneses voltaram às ruas nesta quarta-feira pelo 5º dia consecutivo, apesar da repressão determinada pelos generais golpistas. A cada 3 brasileiros, pelo menos um sofre de insônia. E se você faz parte dessa estatística, fique tranquilo. Mudar ou reorganizar hábitos pode fazer muita diferença. Vamos conferir agora algumas dicas na reportagem da Débora Evangelista. Para muita gente, dormir bem uma noite inteira é luxo. Não consigo dormir nada. Sempre acontece isso? Sempre quando eu vejo que eu tenho que resolver alguma coisa,
eu não consigo dormir. Muito problema. No dia seguinte, então, para poder acordar e estar no trabalho. 11 anos. É terrível, uma coisa terrível. E milhões de brasileiros enfrentam o mesmo problema, a insônia, que é um distúrbio que provoca dificuldades para adormecer ou para ter uma boa noite de sono. É um número assustador. 1 em cada 3 brasileiros tem insônia. E embora a insônia seja a queixa mais comum entre as pessoas que têm distúrbio do sono, apenas 7% delas procuram ajuda médica. A população brasileira está dormindo cada vez menos. Em 2018, o brasileiro dormia, em média, 6,6 horas por dia. Já em 2019, passou para 6,4 horas, quando a recomendação da Organização Mundial da Saúde é de 7 a 9 horas de sono diárias. Dormir menos que isso pode ser um problema para o sistema imunológico, aumentando as chances de doenças cardiovasculares e também de obesidade. Estão associados a alterações de controle glicêmico durante a noite relacionadas à insônia. Isso aumenta o risco de diabetes a longo prazo em pacientes que já são diabéticos. Inclusive, existe um pior controle da doença, o que acaba afetando o risco de várias doenças cardiovasculares. Nós sabemos que a insônia também está associada a um mau controle da pressão arterial durante a noite, então isso também aumenta o risco de doenças cardiovasculares, é um fator adicional. A gente sabe também que durante a noite são secretados hormônios, como o hormônio do crescimento, por exemplo, que é um hormônio que está envolvido em processos catabólicos, que ajudam a reduzir o ganho de peso. E quando a gente tem pacientes que apresentam insônia crônica, a gente sabe que o risco de obesidade existe. Há 2 tipos de insônia, a aguda e a crônica. A insônia aguda é a dificuldade em pegar no sono diante uma situação de estresse, como problemas na vida pessoal ou a perda de um ente querido. Já a insônia crônica é mais comum nas faixas etárias mais avançadas, atingindo de 30% a 50% da população. E para esses 2 tipos de insônia, existe tratamento. Além disso, adquirir alguns hábitos pode ajudar a ter uma noite de sono mais tranquila. É importante manter uma prática de atividade física regular, de preferência pela manhã, porque os pacientes que têm tendência a apresentar insônia, geralmente fazendo atividade física no período do final da tarde, mais para a noite, aquilo acaba até gerando um pouco de agitação e o paciente acaba tendo mais dificuldade para dormir. Então, idealmente, praticar atividade física pela manhã, perto da hora de dormir. O ideal é se desligar dos aparelhos eletrônicos, né, que para quem tem dificuldade para dormir, se manter num ambiente silencioso, no escuro, no máximo deixar um abajur do lado ali para ler um livro, né, ou ouvir uma música relaxante, algo que ele consiga repetir ao longo dos dias, né, como se fosse um ritual, porque aquilo ali vai sinalizando para o corpo dele, para o cérebro dele, que está na hora de dormir, e ele vai conseguindo relaxar. A China anunciou hoje que conseguiu inserir a sonda Tianwen-1 na órbita de Marte, um feito inédito para o programa espacial chinês, que pretende pousar um pequeno robô no planeta vermelho. A informação foi divulgada pela agência estatal de notícias Xinhua. O aparelho foi lançado em julho da ilha de Hainan, no sul do país. Pequim tem um ambicioso programa de lançamentos, que no capítulo de voos tripulados tem como principal objetivo instalar uma estação espacial em 2022 e depois enviar astronautas à Lua. O robô contido na sonda vai ser implantado em Marte em maio. Com mais de 200 quilos, é equipado com 4 painéis solares e deve funcionar por 3 meses. Ele vai fazer análises do solo, da atmosfera, tirar fotos e contribuir para o mapeamento do planeta vermelho. Tianwen significa perguntas para o céu em português, e a missão foi batizada em homenagem ao antigo poema chinês sobre astronomia. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau!